Salve, salve, galera do Vascão. Vamos falar sobre o amigo Christian. A dor é dupla, porque além do Vasco não fazer seu papel, teve que contar com a ajuda do rival para não ir à zona de rebaixamento. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0, manteve o Vasco fora da zona de rebaixamento. Vamos falar dessa péssima campanha que o Vasco vem fazendo até aqui, no papo reto, sem edição. Salve, salve, galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Vamos beber água para não acalmar. Mas é difícil até tentar explicar para o torcedor. Eu acho que essa palavra explicação nem tem. Mas o Vasco é um dos times que mais investiu na janela do início do ano. Acho que só perde para o rival. E a campanha pífia, não era um time para estar na 16ª posição. E a gente não vê uma evolução no time. Fez um bom campeonato carioca, chegou às semifinais com o Botafogo, que nem se classificou para as semifinais, né? Teve que disputar a Taça Rio para ter direito a disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Ganhou a Taça Rio, é líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo é SAF. Como medir a diferença? A diferença é grande, é gritante. Não estou falando no aspecto financeiro, mas no aspecto positivo, administrativo. Enquanto o Vasco ainda parece estar aprendendo essa nova cultura, o Botafogo já ligou, né? Aliás, até esse problema de fluxo de caixa, mais dinheiro saindo do que entrando, que o Vasco está sofrendo agora, o Botafogo sofreu no início do ano. Eles tiveram também depois que está atrasados, e o Vasco está sofrendo agora. Mas nada disso justifica a péssima campanha do Vasco. Mas o técnico do Botafogo, o Rui Castro, ele teve tempo para armar esse time. Tudo bem, mas a gente vê a evolução. No Vasco, pelo contrário, a gente está vendo a regressão no trabalho do Maurício Barbieri. Hoje, a 7 de janeiro, amanheceu pichada, pedindo a cabeça do Maurício Barbieri, mas pelo que eu apurei, assim, a Vasco SAF não vai demitir o Maurício Barbieri. Ele será o treinador do jogo de sábado que vem, às 4 da tarde, contra o Fortaleza, lá no Castelão. Aliás, é uma sequência ainda pesada. É o Fortaleza sábado, depois o clássico contra o Flamengo na segunda, dia 6 de junho, depois enfrenta um Internacional em Porto Alegre, depois recebe o Goiás. E a gente fica... Hoje, assim, nós que cobrimos o dia do Vasco, a gente não acompanha mais como antigamente. A gente seguia o clube, via treinos, né? A gente falava como que foi o treinamento, quem treinou o quê, qual foram as jogadas ensaiadas que foram treinados. Hoje, em nome de não dar margem ao adversário, isso não é só no Vasco, está sendo no mundo todo, fechado para a imprensa. Tem um dia que é a coletiva e no máximo, às vezes, deixa a gente filmar, que é o aquecimento. Mesmo assim, quando começa para valer, não pode mais. Bom, depois a gente não sabe o que vem treinando. E a análise das últimas partidas tem sido um disco arranhado, repetitivo, não só por mim,
mas os outros que cobrem o dia a dia do Vasco, a grande, Manuel Ribeiro, o Lucas Pedrosa, o Flávio Dias. O time chega até a criar, mas não é efetivo. Eles não sabem transformar aquela criação em gol. Ontem, o São Paulo nem criou tanto, mas do pouco que criou, fez 4 gols. Mostrou uma defesa frágil, ataque ineficiente. Acho que o Maurício Barbieri tem que rever alguns conceitos, como, por exemplo, a existência do Bambu no time titular. Até o Vasco brigou meses para contratar um Campasso, e ele perdeu espaço no time, não se sabe lá por quê. Ele se contundiu na estreia contra o Atlético Mineiro, que o Bambu deu espaço. Ali o Bambu foi bem, mas depois não foi mais. Acho que o Maurício Barbieri não tem que parar de tentar morrer com algumas confecções que ele tem. Mas é difícil. É difícil até a gente pedir. Não tem nem como a gente pedir paciência ao torcedor. O que o torcedor quer e o que eu quero. O dipirona, um remédio que alivia a nossa dor, porque são 20 anos de dor. É complicado. E a gente vem de traumas, a torcida está traumatizada. Essa campanha que o Vasco vem fazendo até o momento está lembrando de todos os 4 rebaixamentos. Desculpe. Aliás, se você quer contar com 2021, que o Vasco não conseguiu subir, 5 rebaixamentos. E o Vasco não virou SAF para isso, para reviver isso. Aliás, o Paulo Brax tem o braço direito da 77 aqui no Vasco, tem que dar a cara a tapa. Para dar uma indiretazinha a colegas, que aliás aquela apuração que o Lucas Pedrosa fez, que o Andrei não estava querendo vir para o Vasco, a ideia era de ir para o Palmeiras. Não estava errado. O que aconteceu do Palmeiras não querer ceder na exigência do Chelsea é que facilitou para o Vasco. Que aliás, o Vasco ainda continua dando calote no representante do André, já que não pagou os 30% que o jogador tem direito da venda. Agora vai rever na justiça. Bom, como eu falei, a ideia do Vasco SAF não é demitir o Maurício Barbieri, até porque eles acham que, como a janela do meio do ano, com os reforços que eles pretendem trazer no meio do ano, vai dar liga ao time. Vai dar liga. Será que vai dar? A prioridade é trazer um atacante pela ponta e um meia, um típico de camisa 10, que no mercado de hoje é difícil de encontrar. Mas vamos ver, a ideia do Vasco SAF, a política deles é não falar de nome enquanto o jogador não tiver assinado. Mas eles estão negociando, né? Os coaches do Vasco estão trabalhando para atacar nessa janela do meio do ano. Mas antes, o Vasco precisa acertar com algumas prestações que ainda estão atrasadas das 16 contratações que fez no meio do ano. A mais nova é do Lille da França,
que está cobrando na prestação da compra do Léo Jardim. E fora dos empresários que estão também atrasados, comissões, né? Os intermediários têm direito a comissões, e os empresários também. Para o Vasco não ficar com a fama que tinha na associação de péssimo pagador. Tudo muito complicado. Mas amanhã, hoje foi folga para um elenco. Amanhã um time se representa lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, já visando o jogo de sábado contra o Fortaleza. Até mais.